Fala, meus amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 27 de setembro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Vamos aqui comentar sobre essa leve queda do Ibovespa nessa sexta-feira, mas fechando a semana bem. Vou falar também a respeito desse fechamento. E olhar aqui para o mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, também ativos que fecharam em queda, destaques de alta, destaque de baixa no pregão de hoje e pegar os pedidos que vocês enviaram aqui nos comentários na última análise de fechamento do pregão. Então, se você quer que eu analise algum ativo para análise de fechamento da segunda-feira, você já deixa aqui registrado aqui embaixo, logicamente, que não seja um ativo igual o que está sendo comentado no pregão de hoje, nesta análise, na realidade. Vamos lá, vou começar aqui a análise, vou rodar a vinheta, você já aproveita esse momento, eu até peço isso, para que você deixe um like, um joinha aqui, agradeço demais a sua valiosa audiência aqui no canal. Vamos lá, ponto importante para o Ibovespa depois dessa queda de 0,21%. Por que ponto importante? Porque aqui, pelo gráfico diário, a gente está dentro de um zigue-zague de baixo, descendente. E a subida do Ibovespa, que eu vou marcar aqui com essa linha azul, ela subiu, atingiu uma zona de resistência de um fundo anterior, perdeu força, deixou um candle de reversão, um candle de baixa aqui chamado de estrela cadente, fechamento uma vez acima da média móvel exponencial de 10 períodos e volta a fechar abaixo da média. Então, enfim, não foi um sinal muito legal. O que vai ser importante para a próxima semana? A gente está aqui naquele dilema da próxima semana, que vai ser a semana que já vai iniciar o mês, tem o último pregão do mês de setembro na segunda, e a semana que já vai iniciar o mês de outubro e, consequentemente, o último trimestre do ano, que tende a ser o melhor trimestre em média, nos últimos 26 anos pelo menos foi isso. O saldo acumulado do último trimestre do ano é o melhor da nossa bolsa, ou seja, o último trimestre é o melhor no ano. Costuma ser estatisticamente. Só que olhando para o gráfico semanal, a gente também tem uma recuperação boa, fechou a semana com alta de 1,27, podendo na próxima semana superar essa máxima e confirmar mais um fundo ascendente, após recuar aqui na região ali perto dos 130 mil pontos. Ou seja, após praticamente recuar 50% do que subiu. Aqui está, testando o nível de preço importante, que a gente já tinha destacado aqui, que era um caminho mais provável, né, de testar seus próximos suportes, bateu, fechou uma vez abaixo da média e voltou a fechar acima da média. Ponto positivo. Então, o diário está fazendo o contrário, testando o nível de resistência, perdendo força, voltando a fechar abaixo da média. E aí, quem vai ganhar para que lado a gente vai na próxima semana? Segunda-feira vai ser um ponto aí bem importante. Na verdade, a próxima semana vai ser um bom ponto importante de direcionamento. Ou seja, o Ibovespa superando essa região aqui, a gente foca muito mais em compra, superando essa máxima do pregão de hoje, que seria superar a máxima da semana passada. Então aqui a gente tem aí também um sinal que, se o Ibovespa gerar aqui um fechamento aqui para baixo, vier a fechar um pregão aqui para baixo da mínima dessa sexta-feira, teríamos um topo descendente e aumentaria a probabilidade de ter algo para baixo. Então, isso é que a gente vai monitorar de perto, e na análise de segunda-feira a gente já fala mais a respeito. Mas, por enquanto, boa recuperação do Ibov em relação à queda que vinha ali na semana passada, volta a fechar acima da média, ponto positivo, mas precisa superar isso aqui para confirmar realmente a força por parte dos compradores. Se olharmos para um gráfico de 105 minutos, por enquanto a correção desse último movimento de subida, só que bateu na resistência e perdeu força. O que tem que fazer aqui? Na segunda-feira, já gera um sinal de fundo ascendente, supera essa máxima e aumenta a probabilidade de superar a máxima, que na verdade é a máxima dessa sexta-feira e máxima também desta semana. Beleza, alinhado em relação ao Ibov, lembrando, no gráfico diário mantemos um viés de baixa, levemente de baixa, mas no gráfico semanal e mensal a tendência continua sendo de alta para o Ibov. Seguindo para a gente falar do mini índice, no gráfico de 60 minutos, o que a gente está tendo aqui é
Depois de ter feito esse zigue-zague bem mais ou menos aqui ascendente, bem mais ou menos, por que bem mais ou menos? Porque não distancia muito dos topos anteriores, já volta para baixo, e agora voltou a fechar abaixo desse patamar aqui, volta para baixo da média, não tá ficando muito legal. Logo, para compra, o que eu aguardaria? Veio para cima dessa linha azul aqui que eu estou traçando, algo por volta disso, ó, dá para perceber bastante sombra superior nessa faixa aqui, o último fechamento por aqui, assim, na faixa ali do 133,485, 133,500, arredondando, enfim. Acima dos 133,500, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, a partir de segunda-feira eu animaria para focar em compra de day trade. Por outro lado, topo descendente ou pivô de baixo para baixo desse patamar, ou abriu caindo, gerando topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, testando ali, por exemplo, a média ou algum nível de resistência e gerando topo descendente, foca em venda, tentando pegar um movimento aqui para esse fechamento, esse gap aqui na faixa dos, no gap não, o suporte na faixa 132,770 e o gap na faixa dos 132,430. No dólar, o dólar fechou o dia aqui, não fechou o dia não, ainda está cotando, mas está ali perto do 0 a 0, menos 0,04%, gerou um sinalzinho de alta em cima do nível de suporte, mas nada muito relevante, nada tão relevante assim. Oscilou aqui para baixo dessa mínima, amplia a chance de perder essa mínima aqui e perder essa zona de suporte. A gente está ainda com dólar dentro de um contexto de cenário mais travado, em definição, mas apresentando um pouquinho mais um viés de baixa. Por outro lado, a superação da máxima desse pregão de hoje, 5.459, reforça a chance de ter um movimento de subida, visto que proporcionou um sinal de fundo em cima de um nível de suporte. O sinal de fundo quebrou a sequência de máximas descendentes, gerou uma máxima superior à máxima que anterior. Se tiver mais uma máxima ascendente, configura um movimento de alta que pode trazer o dólar de novo para a região de 5.586 a 5.610. Antes vai ter resistência na faixa dos 5.541. Gráfico de 60 minutos, totalmente travado, pregão bem ruim de se trabalhar, tendência na realidade nos dois últimos pregões. Então eu olharia mais para a questão de saída dessa região aqui, ó. Abriu caindo, gerando topo descendente ou pivô de baixo, abaixo dos 5.432, foco maior em venda, tá? Ou seja, depois no pregão de segunda-feira teremos o ajuste aí do dólar, vai mudar o contrato. Então só monitorar essa questão desse fechamento aqui, ó, dessa barra aqui, ó, no gráfico de 60 minutos, sinalizações de baixo abaixo desse nível aqui, que não um valor exato, mas é uma região que foi bem testada aqui desses fundos anteriores, né, que o gráfico vai sofrer um ajuste, então esse valor de suporte que eu estou mencionando aqui, esse valor vai mudar um pouquinho. Mas de maneira geral, abriu caindo, topo descendente abaixo dessa região, ficaria mais para buscar venda no gráfico de 10 ou de 5 minutos. E para compra, o ideal seria algo mais relevante para cima, com sinalizações de alta aí acima do patamar de 5.453 a esse fechamento aqui, ó, 5.455. Então, sinalizações de alta acima desse patamar seria o que mais me interessaria para se buscar a operação aí de compra. Ou se o mercado também, falando de venda, se o mercado vier subindo aqui de maneira fraca, bate aqui nessa região e gera sinal para baixo, foca em venda aqui dentro da congestão. Seguindo para a gente falar aqui agora, eu vou falar mais a respeito do dólar, do Ibov, falando de gráfico semanal, mensal, na análise do final de semana, no radar da semana que é publicado aqui no canal, exclusivamente para membros, e na terça-feira essa análise fica disponível a partir das 8 horas da manhã para todos que ainda não são membros aqui dentro do canal. Seguindo para a gente falar então da PetroR4, no dia de hoje tivemos aí uma queda para a Petro. Essa queda foi de 0,39%. Ela segue dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, que foi confirmada no pregão de ontem. O pregão de hoje confirma a oscilação abaixo da mínima do candle que gerou o pivô de baixa. Consequentemente, estamos dentro dessa tendência de baixa. Para mudar essa tendência de baixa aqui na Petro, deixa eu ver se eu aproveito aqui essa linha daqui, ó, trazer ela para cá, deixa eu só colocar aqui uma imã e vou jogar ela aqui em cima dessa, bem em cima aqui dessa máxima desse topo, ou seja, para quebrar a tendência de baixa de curto prazo, anular essa tendência, reverter essa tendência, a Petro teria que subir e superar os 37,43, e melhor ainda se passar a proporcionar sinais de alta acima desse patamar para buscar operações de compra de swing trade. Poxa, Dalton, mas está no suporte aqui, será que não valeria a compra aqui nessas operações de máximo? É um risco um pouco maior, então usaria pouco capital para fazer essa compra, ou seja, na expectativa, eu vou comprar um nível de suporte,
na expectativa que ela venha fazer isso aqui. Não gosto muito dessa entrada, mas enfim, eu aguardaria pelo menos mais um candle aqui para arriscar alguma entrada nesse sentido de quebrar a sequência de máximos descendentes, se fosse para tomar esse risco na Petro. Tá? Lembrando, Petro está na região de suporte, na faixa dos 36, para baixo dos 36,14 até uma região dos 35,56. E dentro da tendência de baixa de curto prazo. Semana aí terminando levemente em queda de 0,41%. Na Vale 3 também vou falar mais sobre o gráfico semanal, mensal, a visão para a próxima semana de PTR4. A Vale 3, queda de 0,45 nesse pregão, a ação está dentro da tendência de alta no gráfico diário e no gráfico semanal. Ela retomou a tendência lá no gráfico semanal, principalmente quando ela quebrou a estrutura de baixa aqui dos 62,90. Ótimo, beleza. Então, significa dizer que agora o papel vai bombar para cima? Não necessariamente, a gente não vai ter essa certeza, mas o cenário apoia o quê? Corrigiu, foco em compra. Vou abrir uma venda na Vale 3 que subiu muito, é um risco maior, que é aqui no gráfico diário semanal eles ficaram mais alinhados para cima. No mensal, está gerando sinal de fundo, assim como foi esse aqui e como foi esse aqui, ou seja, candle de força em cima da região dos 56 a 55 reais, gerou um candle de força e que pode trazer um movimento que venha buscar a região lá de 81 a 83 reais. Antes vai ter uma região ali de resistência por volta dos 71,70. Então, o que a gente olharia mais aqui na ação, no gráfico diário, falando de swing trade, é buscar a entrada em nível de suporte, fundo ascendente ou pivô de alta, após algum processo de correção. A ação está dentro do movimento de subida. Quem está comprado e quiser trabalhar com stop mais curto seria abaixo da mínima, pelo menos desse candle aqui, ali na faixa dos R$ 62,44. Para quem está de fora e quer buscar uma compra com a melhor relação risco-retorno, usaria ali um gráfico diário, monitoraria ali níveis de suporte 62,90, 61,68, 38,2% Fibonacci, gap de alta aqui na casa dos 61,25 e 50% 60 e 67. Enfim, na próxima semana, se fizer algo assim, fundo ascendente focaria em compra de swing trade. Fora isso, para arriscar compra aqui nesse nível de preço, olhando para um stop mais curto, seria através pelo menos de um fundo aqui no gráfico 105 minutos, testando a média. Testou? Se superar essa máxima, entraria comprando? Não, candle muito grande, muito próximo, a entrada muito próxima da máxima. Então seria um pouco mais assim, algo assim. Superar essa máxima, stop aqui embaixo, tentar pegar algo para cima. Só falando de Petro 4 rapidamente aqui, falando de day trade em Petro, né, que sempre, a Fabiana que sempre está aqui presente, ela às vezes pede para eu falar de day trade em Petro, aqui o movimento está bem travado para baixo, mas ainda assim eu olharia para venda de day trade através de topo descendente abaixo dos 36,11, fechamento dessa sexta, ou abaixo dos 36,04. Aqui eu animaria um pouquinho mais. A forma como está caindo aqui não anima muito para fazer venda de, por exemplo, de pivô de baixo. E para compra, abriu subindo, eu ficaria um pouco mais interessado em compra aqui em cima, ó, dessa região aqui, que era resistência para trás, aqui também é resistência, acima dos 36,35. Dá para buscar a entrada, por exemplo, de um fundo ascendente acima dos 36,25? Dá, mas é um risco maior, porque você já vai ter um teto bem importante no torno dos 36,35. Então, eu aguardaria algum sinal um pouco mais relevante para cima, lembrando que até pelo gráfico diário da Petro seria mais interessante ter algo mais para baixo para se buscar alguma operação de compra, para se arriscar a compra. Então seria mais para buscar a operação de venda, da forma como eu mencionei, do que compra. Se ela também fizer isso aqui, ó, aí anima mais para fazer venda mesmo antes disso aqui, ó. Se ela tentar subir de maneira fraca, bate aqui ou bate nessa região, gera um sinal de baixa, aí focaria mais em venda aí de day trade na Petrobras. Falando então dos papéis de destaque do pregão de hoje, falando de quem se destacou em alta, para maior baixa do Ibovespa. A Azul 4 foi a maior alta, com alta de 6,06%. A ação está dentro de um fundo ascendente, tendência ficando mais para indefinida, o último topo é descendente em relação a esse aqui. Então a tendência indefinida nessa ação. Quem está comprado pode trabalhar com stop abaixo da mínima desse candle, que já estaria bem posicionado, nos R$ 4,91. Vai ter resistência na faixa dos 6,25, depois na faixa dos 6,87 e mais acima nos R$ 7,00 número redondo. São os principais níveis de resistência desse ativo. Compraria esse papel no nível que se encontra aqui? Não significa dizer que ele não vai subir, só não compraria. Entre as médias eu evito fazer esse tipo de operação se eu for operar pelo diário, né? Algum sinal do diário, eu quero pegar um movimento de alta ou de baixa do diário
Então, entre as médias muito próximas aqui, eu ficaria mais de fora desse ativo. Seguindo para a gente falar então aqui de Semin, que caiu 4,03%, a ação está dentro de uma boa tendência de alta, gerou um candle ali que gera uma expectativa de poder ter alguma correção para aumentar, já terminou que demorou a carregar aqui por algum motivo, já estava até errado aqui que a análise quer fazer, porque estava olhando aqui para trás. Então, o ativo está dentro ainda de uma tendência de alta, bateu na zona de resistência, gerou o chamado engolfo de baixa, aqui tinha sido um sinal ali para baixo também, perder essa mínima, aumentaria a chance de ter queda e seria o principal ponto para buscar uma compra de correção, que é que eu iria mencionar. Aí você comprou aqui uma correção, sinal de alta, botou stop aqui, já gerou pelo menos uma relação de retorno de 1 para 1, não sairia mais perdendo, colocaria o stop pelo menos abaixo da mínima desse candle aqui de alta, ou abaixo da mínima desse candle aqui, mas esse aqui já seria também um ponto aí na faixa dos 6,87, não sairia mais perdendo dessa posição. Para entrar comprando essa ação, se ela ficar aqui enrolada de lado e gerar um pivô de alta, beleza, no decorrer da próxima semana. Para buscar uma entrada de outra forma, essa ação recua aqui para uma faixa perto ali dos R$6,33, 30 centavos, vem aqui nessa região, após alguns pregões também, não só um pregão, alguns pregões, pelo menos uns 3 a 4 pregões, e gera um sinal de alta nessa região aqui, ficando mais encaixotada, né? Você tentar pegar uma compra para voltar aqui para a faixa dos R$7,20, 7,30. Então, é esse o cenário que eu vejo para Semi. Segue em tendência de alta, para mudar a tendência, o principal nível seria esse aqui, ó, retorno do preço para baixo dos R$6, número redondo. Depois disso, eu vou falar de BPAC 11, que terminou o dia bem, com alta de 2,8%, conseguindo fechar levemente acima dessa região de fundo anterior, levemente acima ali da média móvel exponencial. Tá no ponto importante, olha no gráfico mensal. Teve até uma pergunta que fizeram para mim no BPAC 11, qual era o nível de preço importante. Até coloquei lá nos meus stories o gráfico desse ativo, com essa linha aqui em azul, destacando que aqui era um ponto importante, né, que é, se tivesse que arriscar algum tipo de entrada, aqui seria a região para se buscar algum tipo de compra nesse papel. Então a ação gerou um movimento aí de subida. No gráfico diário não mudou ainda a característica de zigue-zagues descendentes, mas já é um indício um pouco mais positivo aqui para a ação. O que seria ruim para quem está comprado? Fechar um candle de novo abaixo da média e gerar nova mínima, que seria um possível sinal de saída da posição comprada do swing trade, porque confirmaria um topo descendente, ou mesmo voltar aqui para baixo dessa mínima, um topo descendente aí a favor desse zigue-zague descendente do papel. Superação dessa máxima amplia a chance de voltar aqui para testar essa zona de resistência que vai dos 35,30 a 35,90. Depois disso, Cebav, mais um pedido aqui de vocês. A ação está dentro de um leve viés de alta, aqui no gráfico semanal ainda bem travada, como se estivesse fazendo um movimento mais lateral aqui do preço. Aqui no gráfico diário vai fazendo um zigue-zague ascendente, mas chegou no nível de resistência e gerou um sinal ali de baixa, que se oscilar abaixo da mínima desse candle, aumenta a probabilidade de ter um movimento para baixo. Então, entrar comprando aqui não seria a minha escolha. Aguardaria para compra ou uma lateralização para compra de pivô, ou essa ação ainda vem um pouquinho mais para cima, gera uma correção e proporciona um sinal de fundo ascendente próximo da média ou próximo dessa região aqui de suporte. Isto é, se for um pouco mais acima o preço, na faixa ali dos 5,48 seria uma zona de suporte para o ativo. O outro papel, COSAN, CSAN3, a ação vem dentro de um viés num cenário mais baixista, tendência de baixa. A tendência de baixa muda se ela superar essa máxima, que está localizada nos R$ 13,46. Esse processo de subida vem demonstrando sim força, mas não seria algo que me levaria a comprar esse ativo. Se eu tivesse comprado, eu trabalharia com stop aqui abaixo dessa mínima, 4 barras vindo aqui para cima, contra 4 vindo para baixo. Então, ficou maduro no tempo para poder ter outro movimento aqui para baixo. Aqui também teve algo para cima aí na faixa de 4 a 5 candles. Então, se gerar um topo descendente aqui, principalmente se fechar abaixo da média e gerar nova mínima, seria um sinal de saída de uma posição comprada nesse ativo. E entrar comprando, eu me animaria depois que ela quebrar essa estrutura de baixa e gerar algum indício de força, na verdade, um sinal de alta após testar algum nível de suporte. Aí sim, eu me chamaria atenção para buscar alguma compra de swing trade nessa ação. Até porque pelo gráfico semanal também não está muito legal não para
para compra ainda abaixo da média. Enfim, o cenário gráfico, apesar de poder ter alguma reversão, não me anima de abrir uma posição agora nessa ação. Marfrig, queda no pregão de hoje, tá aqui atualizando, ó, aqui, ó, queda no pregão de hoje de 0,65%. A ação está entre as médias, ou seja, naquela região chatinha de se tomar algum tipo de posição. Eu olharia um pouquinho mais, fosse para buscar uma compra nessa ação, olharia um pouquinho mais para o gráfico semanal para comprar somente se gerasse ali um sinal de fundo ascendente semanal, assim, ó, fundo ascendente, vem aqui, testou a média, fundo ascendente, aqui, ó, fundo ascendente para buscar algum movimento de subida. Então, ou seja, quebrar a sequência de máximas descendentes. Nesse caso, teria que superar os 14,40, mas o ideal é que ela venha um pouquinho mais para baixo para depois gerar algo para cima. Como é que eu poderia buscar essa entrada pelo diário? Ela vem aqui, ó, ela está já testando uma zona de suporte, ela vem aqui um pouquinho mais para baixo e gera alguma barra aqui mais forte de subida, fechando algum candle, fechando acima da média, com nova máxima na sequência para arriscar uma compra por aqui, com stop aqui embaixo, tentando pegar uma retomada da sua tendência de alta e de curto prazo, que está um pouquinho mais indefinida aqui, e a favor da tendência de alta de curto a médio prazo vista pelo gráfico semanal. Depois aqui de Marfrig, falando aqui de roxo 34, Nubank. Nubank vai dentro da tendência de alta de prazo maior, o mês está sendo mais negativo, queda de 10%, gráfico semanal está fazendo um processo de correção dessa forte alta, aqui é uma zona de suporte que está sendo testada aqui agora na faixa dos R$ 12,48, é uma sinalização de baixo porque fecha abaixo da média, oscilação abaixo dessa mínima reforça um pouco mais a chance de queda para as ações aí do Nubank. Mas ainda assim é um cenário que apoia um pouco mais compra olhando para o gráfico semanal, principalmente se bater aqui nos 12,06 a 11,47 e proporcionar algum sinal de alta na sequência, no decorrer do mês de outubro, já falando aí do mês de outubro, falando das próximas semanas. Pelo gráfico diário, entraria comprando? Olhando aqui o gráfico diário, não entraria comprando não. Guardaria pelo menos mais um pregão aqui, mesmo que fosse assim, um pregão assim, aí o próximo supera essa máxima, daria até para arriscar uma compra de um sinal de alta confirmado em cima de um nível de suporte. Mas aqui a ação meio que anulou sua tendência de alta de curto prazo, aí veio aqui, gerou um sinal de fundo ascendente, não conseguiu confirmar ali para gerar um pivô de alta, volta aqui para baixo, está dentro de um viés de baixo, grande candle de baixo, candle de definição, fica com a expectativa do próximo barra ser de baixo. Enfim, nesse momento, viés de baixa no gráfico diário da ação, apesar da tendência de alta de curto a médio prazo vista pelo gráfico semanal e de médio para longo prazo vista pelo gráfico mensal. É um ativo que correções maiores e mais bem definidas pelo gráfico semanal, ou até mesmo diário, vindo buscar níveis de suporte mais relevantes, como por exemplo retrações do Fibonacci aqui, tendem a trazer oportunidades interessantes de compra de prazo maior para Nubank. É isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento pregão. Desejo a você um excelente final de semana. Segunda-feira estaremos aqui de volta com a análise de fechamento do pregão. Like aí pra gente e até mais.